Olá, bem-vindos ao canal Profissão Global. Hoje eu quero falar com você sobre o processo de aplicação de Green Card americano que tem mudado a vida de muitos brasileiros. Eu vou te falar também como a nova administração do governo americano está beneficiando os aplicantes desse tipo de visto. O visto EB2 está despertando interesse cada vez maior de profissionais que possuem curso superior ou habilidades especiais e podem comprovar que podem beneficiar o mercado de trabalho americano com a sua experiência. Esse visto também pode ser utilizado por aqueles que possuem habilidades especiais, como atletas ou artistas que possuem relevante reconhecimento na sua área de trabalho. O visto EB2 é de fato uma concessão de Green Card ou residência que permite você morar e trabalhar nos Estados Unidos. E eu quero começar destacando algumas vantagens desse tipo de visto. A primeira vantagem é que você não precisa de um sponsor para iniciar a sua aplicação do visto. Sponsor significa patrocinador e se refere às empresas que normalmente necessitam fazer a sua solicitação em outros tipos de visto. No início do seu processo, você pode pedir o que é chamado de National Interest Waiver. Nessa petição, você demonstrará que você trará benefício ao mercado americano com sua experiência. Assim que essa petição for aprovada, o seu processo continuará a ser analisado sem a necessidade desse sponsor. Essa dispensa é muito vantajosa se você comparar com o processo que é exigido para outros tipos de visto. Por exemplo, se você estudar nos Estados Unidos e tentar utilizar a sua autorização de trabalho que está associada ao seu visto de estudante por 1 ou 3 anos, a autorização final só será concedida se você encontrar uma empresa que esteja disposta a aplicar pelo seu visto de trabalho. Durante todo o meu período do meu mestrado nos Estados Unidos, eu tive que trabalhar muito duro para poder encontrar um sponsor e poder fazer meu estágio de verão durante 3 meses. Depois, eu tive que esperar que o mesmo sponsor, ou mesmo um outro, me desse uma oportunidade de trabalho depois da conclusão do meu curso. Eu confesso que a busca por um sponsor durante a minha experiência acadêmica nos Estados Unidos foi uma das coisas mais estressantes daquele período. E a boa notícia é que por meio da aplicação do visto EB2 você não precisa mais disso. A segunda vantagem importante da aplicação do visto EB2 é o tempo de resposta. O tempo de aprovação dura entre 1 ou 2 anos. Mas eu tenho visto respostas chegando muito mais rápido do que isso. Eu tenho vários amigos que vieram trabalhar nos Estados Unidos, expatriados por outras empresas com visto L1. Depois de chegar nos Estados Unidos, eles aplicaram para o visto EB2 e sem a ajuda de empresas e receberam a aprovação deles entre 6 meses e 1 ano. Isso mesmo, eu disse 6 meses. Mas isso não significa que todos os processos serão tratados da mesma maneira. Alguns processos podem levar mais ou menos tempo do que isso. Outra grande vantagem desse tipo de visto é que você não precisa estar nos Estados Unidos para fazer a sua aplicação. Você pode continuar trabalhando no Brasil enquanto faz sua aplicação e aguarda pelo resultado. Até poucos meses atrás, muitos brasileiros estavam vindo para os Estados Unidos com visto de turista, iniciavam a aplicação para o visto EB2 aqui, solicitavam a extensão do seu status para poder aguardar o resultado nos Estados Unidos e ainda solicitavam um Work Permit ou permissão de trabalho para iniciar a trabalhar enquanto esperavam a resposta da imigração. Como o número de estrangeiros que estavam vindo para os Estados Unidos para iniciar a sua aplicação do visto EB2 daqui estava aumentando muito, o governo americano não está mais concedendo Work Permit ou mesmo extensão de status para os novos aplicantes que entrarem com visto de turista. Mas ainda é possível vir para os Estados Unidos com visto de estudante, por exemplo, e iniciar o processo daqui também. Outra vantagem é que o Green Card é extensível a todos os dependentes diretos do aplicante. Isso significa que o seu cônjuge e filhos, por exemplo, também terão o direito de estudar e trabalhar nos Estados Unidos depois de aprovado. Agora eu quero falar com você sobre alguns requerimentos necessários para você aplicar para esse tipo de visto. Você precisa ter curso superior e pelo menos 5 anos de experiência na sua área de trabalho. Caso você tenha um mestrado, você pode ser dispensado de comprovar a necessidade da experiência profissional. Você deverá incluir também no seu processo cartas de recomendação de seus empregadores e de pessoas que trabalharam com você atestando as suas habilidades. Agora, eu quero dizer para você por que o número de aplicações para esse tipo de vistos aumentou. A imigração americana muda de postura e a maneira como avalia as aplicações de vistos depende de como os políticos reagem com relação ao assunto imigração. Durante a última administração americana, a imigração deixou de receber importantes investimentos para a contratação de pessoal, investir em estrutura, especialmente era orientada a tratar das aplicações com muito rigor. De maneira que os processos se acumulavam e se tornou muito, mas muito difícil conseguir um Green Card, dependendo do tipo de visto que você tivesse aplicado. A nova administração do presidente Biden teve uma postura diferente com relação à imigração.
O novo governo destinou um grande volume de investimentos para a recontratação de agentes, reequipar os escritórios e estrutura, e especialmente diminuir as filas de análise de aplicação de Green Card. Hoje, alguns processos de Green Card estão levando somente alguns meses para serem analisados e aprovados. Em 2023, os Estados Unidos alcançaram a menor taxa de desemprego dos últimos 50 anos. Isso significa que faltam trabalhadores em todas as áreas do mercado. Por isso, o governo americano reestruturou a imigração para dar respostas rápidas a empresas e aplicantes que desejam morar e trabalhar nos Estados Unidos, pois a falta de mão de obra pode afetar a capacidade do país de continuar crescendo. Outro detalhe muito importante para sua avaliação é que você pode aplicar sozinho para o seu visto EB2. Eu conheci 2 casos em que o próprio requisitante preencheu todos os formulários e submeteu sua aplicação sem a ajuda de um escritório de advocacia. Um desses casos foi aprovado, o segundo foi reprovado. Mas esse meu amigo que teve seu caso reprovado contratou dessa vez um escritório de advocacia para apelar da decisão e conseguiu reverter, sendo aprovado logo depois. Mais importante que você entenda que o processo de aplicação para o visto EB2 nos Estados Unidos é bastante complexo. E eu pessoalmente recomendo que você contrate um advogado especialista em imigração nos Estados Unidos para poder te orientar a respeito do melhor tipo de visto e lhe auxiliar no processo de aplicação. Talvez você queira saber quanto pode custar um processo como esse. Infelizmente, ele não é muito barato. Eu já vi alguns casos de aplicantes com família, esposa e 2 ou 3 filhos gastarem entre 15 e 20 mil dólares com as despesas de taxas, também com os honorários dos advogados. Dependendo do escritório da advocacia que você estiver trabalhando, esse valor pode ser ainda maior. As pessoas que aplicam para esse tipo de visto encaram esse valor como um investimento. Para entender se vale a pena ou não, você tem que estimar o quanto você ganharia dentro da sua profissão nos Estados Unidos por um ano, caso você se qualifique. Só para te dar um exemplo, um profissional da área de tecnologia ganha entre 100 e 150 mil dólares por ano, dependendo da área de atuação e experiência. Então, em pouco tempo, nesse caso, você poderia recuperar o investimento da sua aplicação. Eu quero continuar te orientando para que você também possa ter a experiência de ter uma carreira e a experiência global. Me fala nos comentários a respeito do que você gostaria de saber e eu terei o maior prazer em te ajudar na sua preparação. Um grande abraço e até logo!